Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse vídeo. E eu queria pedir a você, na medida que você goste da minha explanação, que se inscreva no canal, que deixe o like no vídeo, e aí você vai fazer parte da nossa comunidade que tem como objetivo principal o debate. E eu lhes garanto que se você deixar o teu comentário, isso é fundamental, se você disser a mim o que você pensa sobre esse tema, você vai corroborar o propósito principal do canal, que é o bom debate, porque todo bom debatedor precisa realmente estar suscetível às críticas. Então, sejam elogiosos ou sejam, então, mais graves, eu vou ler o comentário de vocês e vou tomá-lo em consideração, porque esse é o verdadeiro aprendizado. E esse é o propósito do canal. Portanto, deixa teu comentário aí, que é muito importante, principalmente porque é um tema que nós já debatemos muito nas nossas lives e vídeos, ou seja, o impacto que tem um influenciador importante na formação do pensamento do rubro-negro, formação do pensamento do boleiro da sociedade, isso, daquele que gosta de futebol, em outros âmbitos também, mas nos circunscrevemos aqui ao âmbito do futebol. É inegável que alguns mais desinformados acabem pensando da maneira como alguns pensam em função da admiração que nutrem por determinadas pessoas. E nesse caso específico aqui, eu vou fazer uma crítica profissional ao Mauro César, que é um jornalista inegavelmente ilibado, é ético, não tenho nenhum objetivo de enveredar pelo terreno do pessoal. Eu quero aqui fazer uma crítica construtiva ao trabalho dele, tentando realmente te dissuadir, companheiro, eu tenho direito a isso, a não se divorciar como ele faz dos fatos, das estatísticas, daquilo que você comprovadamente enxerga dentro de campo. E isso já há algum tempo, com contradições. Quando trata-se de um treinador que seja, eu diria, estreito a ele, ao pensamento dele, aliás, ao pensamento não, né? Porque esse pensamento também mudou muito de tempos passados para cá. Mas quando é simpático a ele, ele tem determinado nível de paciência maior, ele tem palavras, eu diria, mais construtivas. Agora, como no caso do Renato Gaúcho, aqui te dando esse exemplo, mesmo quando o Renato vai enfrentar o seu primeiro desafio sem sequer ter tido tempo para treinar a equipe dentro do campo, como foi o caso do Flamengo e Defensa e Justiça, quando teve que jogar com as linhas mais baixas, não tinha nem treinado e o Flamengo ainda ganhou, foi impiedosamente criticado. Ou seja, eu diria para vocês que pau que dá em Chico não dá em Francisco, nos comentários, nas análises que o Mauro César faz, defendendo trabalhos assim, que eu diria inacreditavelmente ruins, como foi o caso do Domi, como foi o caso do Rogério Ceni, ele até hoje faz elogios ao Rogério Ceni, como foi o caso do Paulo Souza, postergando agora, influenciando o pensamento do rubro-negro, desde o início do ano, não demitiu o Vitor Pereira, que fez um péssimo trabalho aqui no Flamengo, e agora com o Sampaoli também, sempre botando a culpa nos jogadores, e dessa maneira, eu diria, instintivamente ou não é o caso de discutir aqui, mas, de fato, arrefecendo ali os ânimos do torcedor rubro-negro, contrários a quem escolhe esses treinadores. No caso, a cúpula de diretores do Flamengo, especialmente o Landim e o Marcos Braz. Quando você vai fazer uma crítica aos jogadores, e eu sempre digo a vocês, é impossível, ontem mesmo estava fazendo essa reflexão, é impossível que esse grupo de jogadores escolham partidas, é inadmissível esse pensamento, porque isso tem um reflexo negativo para as próprias carreiras. Ontem mesmo eu disse a vocês, caramba, será que um empresário vai realmente consentir que o seu atleta esmoreça e que perca ali valor de mercado
quando o próprio empresário, que é o indutor da carreira do jogador de futebol, ele ganha comissão em função do montante da comercialização. Vocês acham que isso pode ser possível, que todo mundo faça reuniões ali, que o time todo do Flamengo que está jogando mal façam reuniões para poder escolher partidas, para poder derrubar o técnico, para poder fritar o técnico? Isso é inadmissível, isso é um pensamento que eu diria para vocês, meus amigos, é completamente excludente de uma análise que seja, eu diria, razoavelmente realizada. É inadmissível que aconteça isso. Então, toda vez que você vai lá e você acaba culpando os jogadores apenas, porque realmente eles têm culpa também, claro, eles são agentes de tudo que está acontecendo de errado também. Mas, no meu entendimento, não os principais. Quando você faz isso e afasta a culpa do Sampaoli, quando você começa a dizer que o jogador do Flamengo quer afetar todo o técnico que aparece ali, você está livrando aqueles que verdadeiramente têm a culpa e que precisam ser objetos do início de uma transformação, de uma reforma dentro do Flamengo, que são os diretores, que é o presidente e que é o vice-presidente de futebol, porque são os verdadeiros responsáveis. Então isso tem acontecido recorrentemente nas análises que o Mauro César faz. E ainda há pouco, eu queria aqui dizer a vocês, me mandaram um tweet dele, porque eu não sei por qual razão ele me bloqueou no Twitter. Eu nunca sequer respondi a qualquer comentário dele, e se tivesse feito também não teria sido ofensivo nunca, porque vocês me conhecem, sabem que eu não sou ofensivo. E eu recebi ali uma informação que ele transmitiu, ou seja, ele postou no Twitter dizendo que depois da vitória do Flamengo contra o Botafogo, o clima ficou muito melhor lá na Gávea, e que uma eventual vitória do Flamengo na Copa do Brasil, tomara que isso aconteça, realmente vá fazer com que o São Paulo permaneça no ano de 2024. E ele fez isso a título de informação, mas não procedeu nenhuma crítica. Quero eu perguntar a você, se fosse com o Renato Gaúcho, ele o faria? Tenho certeza, ele ali apuraria a informação, mas depois criticaria. E é impossível, como eu falei, você se divorciar dos fatos. Porque isso realmente pode até acontecer, eu acho que é uma hipótese remota, pode até acontecer, mas é impossível você deixar de considerar que o trabalho do Sampaoli é horroroso. É impossível você achar que depois de muito mais de 100 dias no comando técnico do Flamengo, sem sequer apenas, e nem ele, conseguindo depreender o que o Sampaoli realmente quer do Flamengo, é inadmissível que você se distancie desses fatos e não realize uma crítica a algo que vai ser temerário se o ano de 2024 começar com o Sampaoli no comando técnico, porque não é apenas uma questão técnica, estratégica, que se apresenta como ruim da parte dele, não. É uma questão no ambiente do Flamengo, impactando o psicológico, impactando o estado anímico dos nossos jogadores. Olha a confusão que o auxiliar técnico dele, na verdade, acabou por gerar dentro do Flamengo. Olha os problemas pelos quais o Flamengo passou, que acabou combinando, inclusive, com a não escalação do Pedro nos 2 jogos contra o Olímpia. Inacreditável isso, o Flamengo tendo que ganhar o jogo e ele com o Pedro no banco. Flamengo tendo que empatar o jogo ali, ou fazer um gol para poder ir para os pênaltis, e o Pedro no banco, sem sequer entrar. Um cara que é vaidoso, que tem um cérebro menor, um cara que não consegue dar padrão de jogo para o time do Flamengo, deixando toda a torcida temerária, e eu também, com o espaço de tempo que ele teve agora para poder treinar o time. Ontem eu estava até dizendo que torcia pela anarquia realmente dos jogadores, porque é só assim, desobedecendo o que ele quer, que o Flamengo consegue fazer gols. Ou você vai dizer para mim aí que aquele gol do Bruno Henrique tem participação dele? Ou você vai dizer para mim que aquele gol contra do zagueiro do Botafogo tem participação do Sampaoli? Você acha mesmo que aquilo que aconteceu de mérito individual contra o Botafogo pode ser exatamente capitaneado pelo Sampaoli como fator positivo? Você acha mesmo que depois de 100 e tantos dias ele vai encontrar meios estratégicos, táticos para poder fazer o Flamengo jogar bem? Não, eu não acho que vai ser possível uma coisa dessa. Portanto, ele tem que sair do Flamengo no ano de 2024. Nós temos que ter uma reformulação, é verdade, mas que comece lá do alto e que impacte o técnico também, os jogadores. E alguns jogadores, não tenho dúvida disso.
Agora, realizar uma informação como essa e não emitir uma crítica, no meu entendimento, é contrariar o passado dele, no meu entendimento, é influir mal do torcedor rubro-negro, já é um preparativo para que o torcedor rubro-negro, que o torcedor, de maneira geral, que é sempre grato a alguém, e volúvel também, não é? Porque o time perde 3 partidas, ele quer que o técnico vá embora. Se o time ganha outras 2, o técnico já é o melhor. Mas, independente disso, está a estrutura do pensamento. Independente de tudo isso, estão as estatísticas ali que comprovam realmente que o trabalho é ruim e que a probabilidade do time oscilar bastante com ele é enorme, porque é completamente aleatório. É um cara que escala sem nenhum planejamento, você não consegue entender o pensamento dele. Eu, por exemplo, não sei o que vai acontecer agora na quarta-feira. Um treinador completamente louco dentro do campo, que parece que não olha para o jogo, parece que não consegue entender o que está acontecendo ali, que criou confusão em tudo quanto é lugar que foi. Então, como é que pode um pensador rubro-negro, que é o que ele é, o companheiro Mauro César, realizar essa informação e não emitir uma crítica? Você acha que se fosse com o Renato Gaúcho ele não largaria o aço no Renato? É claro que larga. Então eu quero aqui deixar bem claro para vocês, esse tipo de influência, para mim, na formação do pensamento do rubro-negro, não é ruim, não é bom. Esse tipo de influência realmente é o que faz com que cada vez mais os péssimos gestores do futebol que nós temos se perpetuem ali. Porque são eles que vão promover essas reformas, são eles que vão, na verdade, escolher os treinadores também, e eles precisam arcar com as críticas, com o ônus daquilo que eles geraram. Dá uma olhada aí nas multas que o Flamengo já tem que pagar por escolhas completamente aleatórias de treinadores. Então esse tipo de pensamento te leva a entender que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele tem que ficar, mesmo desprezando tudo, será de ruim que aconteceu, mesmo sem entender que de fato o trabalho dele não deu certo, porque uma coisa são 6 partidas, uma coisa são 7 partidas, agora uma outra coisa é esse número absurdo de partidas que o Sampaoli já teve pelo Flamengo e não conseguiu acertar o time. Time horroroso dentro de campo, você já vai sentando ali para poder assistir ao jogo de maneira desestimulada, porque você já sabe o que vai acontecer ali. Substituições inacreditáveis, como aquela de tirar o Bruno Henrique dentro de campo para botar o Cebolinha no jogo contra o Botafogo, aos 30 minutos do segundo tempo, gente. Pelo amor de Deus, são convicções absolutamente aleatórias, como eu falei, completamente desprovidas de planejamento, completamente desprovidas de uma leitura mínima que um cara que está no futebol há tanto tempo teria obrigação de fazer. Aí o cara vai lá, noticia que uma vitória do Flamengo na Copa do Brasil pode realmente fazer com que esse treinador ele fique no ano de 2024. Você vai dizer assim, mas ele só está dando informação. Não, não está não. Se fosse com outro treinador, ele largaria o aço na diretoria, não tenho nenhuma dúvida. É sempre pela conveniência dele, sempre pelo pensamento dele, uma necessidade inacreditável de manter a sua opinião. Se ele concorda com uma coisa, ele vai até o final com ela. Como aconteceu com o Rogério Ceni, trabalho horroroso também, ele defendendo o Rogério até o final. Não, culpando o Flamengo, inclusive, culpando a perda, botando a culpa na diretoria por ter errado em demitir o Rogério Ceni, quando o Belga entregou aquela paçoca lá no final do ano contra o Palmeiras, e várias outras tantas contradições que eu aqui quero apresentar. Realmente esse companheiro está muito mudado, e como eu quero aqui dizer, democraticamente e excludentemente de ofensas, influencia, no meu entendimento, de maneira errada, o torcedor rubro-negro a formar o seu pensamento, sempre apoiando esses caras, esses profissionais mequetrefes que o Flamengo vem trazendo para cá nos últimos tempos. Como eu te falei, se inscreva aí, deixa o like, deixa o teu comentário, e hoje à noite, segunda-feira, tem live raiz às 10h30 da noite. Eu estou te esperando aqui. Saudações rubro-negras.